Que as misericórdias do Senhor, a graça do nosso bondoso Deus esteja sobre a sua vida. Que alegria nós estamos aqui mais uma vez reunidos para adorar esse nosso Deus que vive e reina para todo sempre. Aquele Deus então que envia o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por você. E não nos deixou órfãos, porque deixou entre nós o Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo que está sobre a sua vida, que está sobre a minha vida. E neste momento queremos pedir, Espírito Santo, venha conduzir esse culto. Espírito Santo, tenha total liberdade para poder fazer então o que tu queres neste lugar, neste momento, nesse culto. Eu quero que você agora transforme a sua casa no templo do Senhor, amém? Eu quero que você agora aí da sua casa possa louvar o Senhor. Eu quero convidar você para que juntos então adoremos nesse momento, para que juntos estejamos em espírito, em verdade, em adoração ao Senhor. Oremos então a esse nosso Deus maravilhoso. Pai, nós estamos aqui agora reunidos em Teu nome, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele que morreu por nós é o nosso Salvador, mas a morte não teve poder para detê-lo, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele vive e reina, e prometeu, e nós cremos nessa promessa, que virá um dia para buscar sua igreja. Mas enquanto esse dia, Senhor, não chega, nós que estamos aqui reunidos, estamos aqui, Senhor, para Te adorar, porque estamos aqui ensaiando do que será aí no céu. Oh, bendito és Tu, ó Pai, bendito é o Senhor. Então pedimos, Espírito Santo, esteja agora sobre nós, na nossa casa, neste momento, porque queremos transformar agora a nossa casa no templo do Senhor, num local agora de adoração a Ti, Senhor, para adorarmos ao Senhor. Ó Pai, esteja agora presente nesse lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero pedir a você que neste momento, para tudo que você estiver fazendo, para tudo, chama agora o seu esposo, chama agora a sua esposa, reúna eles agora aí na sala, onde você estiver, reúna agora os seus filhos, para que juntos possamos então adorar esse Deus, para que juntos possamos então adorar ao nosso Senhor e Salvador. Porque Deus é bom em todo tempo, o tempo todo o Senhor é bom, amém? Olha que o salmista diz lá no Salmo 136, abre a sua Bíblia aí no Salmo 136, a partir do verso 1, Salmo 136, a partir do verso 1, rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Rendei graça ao Deus dos deuses, pois o seu amor dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, pois o seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, pois o seu amor dura para sempre. Deus é bom em todo tempo, o tempo todo Deus é bom. Então nós vamos agora adorar o Senhor neste momento, e adore o Senhor nesse momento. Você pode agora ficar em pé aí na sua casa, transforme agora a sua casa no templo do Senhor, em adoração ao nosso Deus. Salve, amada igreja, no nome precioso do Senhor Jesus, né? O importante, de tudo a gente vê a importância, né? Tudo a gente tira uma lição, um significado, uma importância maior. E nós não estamos presentes no nosso templo, né? Mas igreja somos nós. Mas esse culto, ele está indo a todos os lares de todo o Brasil, né? Do mundo. E eu ofereço esse hino, né? Em meditação ao meu tio Joênio, Giovana, tia Cleide, toda a sua família, que estão em São Paulo, nos vendo nesse exato momento. Então, tio, que o Senhor esteja abençoando a vida
do Senhor e de toda a sua família, né? Que o Senhor continue sendo esse servo de Deus, fiel a Ele. Que Deus seja sempre o seu escudo. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira dessa cama e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho nem porta que se feche entre nós. Não há doença nem culpa que fique de pé diante de nós.
Bom dia, meus amados e amigos irmãos, né? Estamos aqui para mais um momento missionário, né? Com o tema da nossa campanha, que é Transforma o Mundo com a Alegria de Jesus, né? E vamos para a nossa divisa, que se encontra em Filipenses 4, versículos 4 e 5, que diz assim: Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Então, né, estamos aí já rumo ao final da nossa campanha, termina no final desse mês. E, mais uma vez, expressar minha gratidão pela vida dos irmãos, pela vida dos irmãos da nossa comunidade, né, que mesmo em meio a esse momento, não tem medido esforço para contribuir e ajudar a igreja nessa campanha, né? Então, mais uma vez, fica a minha gratidão e que Deus nos abençoe e continue nos guardando, né? Porque nós temos muito o que agradecer, né? Em nome de Jesus, amém. Fique com Deus. Compartilhar com vocês algo grande e maravilhoso que acontece quando a gente trabalha com as crianças no PEP. Eu fui participar de uma formatura de um PEP lá na Colômbia, numa região bem afastada da capital. E chegando lá, os pais estavam presentes, claro, na formatura dos filhos, e um pai se aproximou e disse para mim: olha, eu quero agradecer porque você trouxe o PEP para o nosso país. E o PEP mudou a minha família. E eu, curiosa, como assim? O que aconteceu? E ele me disse: no PEP, o meu filho aprendeu a orar. Logo depois, ele chegava em casa e a hora que a gente ia comer, ele dizia pra gente: ninguém pode comer sem orar e agradecer a Deus. Então, antes de comer, todo mundo tinha que colocar a mãozinha igual a ele, e ele falava: obrigado, Papai do Céu, pela comidinha, e falava pelo arroz, pelo feijão, pela carninha, pela salada, tudo que tinha no prato. Na hora de dormir, ele chamava o pai: pai, vem orar por mim. E o pai não sabia orar, então o pai desesperado: e como que ora? E ele ensinou o pai a falar com Deus, e ele outra vez aprendeu a orar. Aí eu falei: que legal, e agora vocês estão bem? Sim, a gente estava bem, mas isso não foi tudo não. Eu tinha uma reunião com os meus chefes, eu trabalhava numa empresa, e os meus chefes me chamaram junto com a minha família para uma reunião. Fomos para um restaurante e estava a minha família, 2 filhos mais, sentados na mesa, e mais dois chefes mais com suas famílias. Eram como umas 20, 25 pessoas. E aí chegou a comida. Todos pegaram a comida e começaram a comer. E o meu filho se levantou, ficou em cima da cadeira e ele falou: epa, ninguém come. A gente tem que orar e agradecendo. Eu quase morri, porque eu falei: perdi meu emprego. E o meu filho disse: todo mundo fecha o olho e vamos orar. Eu fiquei arrasada e falei: acabou minha vida agora. Acabou, fiquei sem emprego. Mas todos ficaram no silêncio e ele começou a orar e agradecer a Deus. Quando terminou, o meu chefe olhou para mim e disse: você tem um super filho, parabéns. Eu saí daí tão orgulhoso, tão feliz. Fui para a igreja e eu e minha família hoje estamos servindo a Deus, porque o meu filho aprendeu a orar e trouxe Jesus para dentro da minha casa. Então, muito obrigado por tudo que vocês têm feito para que a gente possa levar o PEP para muitos países e alcançar primeiro as crianças para Jesus e depois também as suas famílias. Nós estamos nas Américas ajudando a transformar vidas. Transforme também o mundo com a alegria de Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria.
abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Em Jesus, em Jesus, em Jesus, em Jesus, em Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Em Jesus, em Jesus. Meus queridos amigos e irmãos, quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do verso 25. Santa palavra do Senhor para o nosso coração. Eu quero meditar aqui algo importante, algo que Deus tem falado no meu coração. Entendo que neste momento que nós estamos vivendo, precisamos de meditar um pouco em cima dessa palavra aqui de Jesus. Então, convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do verso 25, que diz assim a palavra do Senhor: uma grande multidão o acompanhava, e ele, voltando-se na direção dela, disse-lhe: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz, não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular despesa, para ver se com ela pode acabá-la? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos que virem comecem a zombar dele, e dizendo: este homem começou uma construção e não consegue terminá-la. Ou qual é o rei que, antes de entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar-se com 10.000, pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20.000? Mas, pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissário e pede condições de paz. Assim todo aquele que dentre vós que não renuncia tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom,
Mas se ele se tornar insípido, como há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra, nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Oremos ao Senhor nesse momento. Pai, neste momento queremos meditar na Tua Palavra e aprender da Tua Palavra. Mas não queremos ser apenas ouvinte da Tua Palavra, mas praticante da Tua Palavra. Que essa palavra possa entrar no nosso coração. A começar, ó Deus, em mim, Senhor. Que posso ser luz. Que, ó Pai, as pessoas que estão nos acompanhando através desse vídeo possam ser abençoados. Eu não sei, ó Pai, quem estará assistindo, mas o Senhor sabe e conhece os seus corações. Fala, ó Deus querido, poderosamente e transforme vidas, ó Pai, para a Tua glória, ó Deus. Esconda-me agora atrás da cruz de Cristo, que eu possa agora estar cheio do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é deixando tudo para ser discípulo. Deixando tudo para ser discípulo. Quando Jesus saiu da casa do fariseu, foi seguido aqui por uma grande multidão. Mas essa multidão não estava impressionando Jesus. Ele sabia que a maioria das pessoas que estavam ali não estavam a fim de ter um compromisso sério com o Senhor. Não estava a fim de ter um compromisso espiritual. Alguns estavam seguindo Jesus apenas para poder ver milagres. Outros queriam ser alimentados porque estavam com fome. Outros esperavam que Jesus pudesse então tirar o governo romano e estabelecer agora um novo reino. O reino prometido, o reino de Davi, ao qual os judeus até os dias de hoje esperam por esse reino. Mas alguns outros eram adversários de Jesus, que estavam apenas esperando o momento certo para poder atacar Jesus, para poder colocar Jesus à prova e matá-lo. Mas alguns outros, talvez poucos, estavam ali mesmo com a intenção de buscar mesmo o Senhor, de ter um compromisso sério com o reino de Deus, de experimentar algo maravilhoso. Mas Jesus vira para aquela multidão e começa então a falar essa mensagem, esse sermão, com o objetivo de confrontar aquele povo, aquelas pessoas que não queriam pagar um preço do discipulado. Não sei se você conhece essa palavra discípulo. A palavra discípulo nada mais é do que um aprendiz, aquele que acompanha o mestre, aquele que quer aprender um ofício. Talvez nos dias de hoje essa palavra seja mais próxima de um estagiário, aquele que está ali para poder aprender, observando o que os outros estão fazendo. E a palavra discípulo, ela aparece 257 vezes no Evangelho e no livro de Atos. E o que Jesus deseja não é pessoas que enchem a igreja, mas sim é discípulo de Jesus. Muitas vezes as nossas igrejas estão cheias de pessoas, mas de pessoas vazias, com falta de compromisso. De pessoas que estão na igreja, mas não têm um compromisso sério com o Senhor. Não têm um discipulado. Não querem saber de algo importante. E isso é notório quando nós percebemos nos nossos cultos de oração, de pessoas que não gostam de orar, de buscar o Senhor. Eu particularmente fico muito triste em ver esse tipo de pessoas que muitas vezes aos domingos enchem a igreja, mas nos cultos de quarta-feira a igreja é vazia.
e só está cheia de bancos vazios. Nós estamos passando por esse período da pandemia, onde nossos templos, estão fechados nos cultos presenciais, mas o trabalho da igreja não está fechado e não está parada. Nós estamos tendo esse culto e você está nos acompanhando através desse vídeo, que com certeza está abençoando a sua vida. Eu tenho recebido algumas mensagens de algumas pessoas dizendo como esse canal tem abençoado, como esse culto tem abençoado. De pessoas que estão sendo abençoadas através disso. Mas o Senhor, Ele não quer apenas que você seja abençoado, mas o que o Senhor quer é que você também se comprometa com Ele. Que você passe, então, a seguir ao Senhor mais de perto. A andar com Ele, a caminhar com Ele. É isso que Jesus deseja. É isso que Jesus quer da sua vida. E Ele então estabelece aqui para nós algumas condições. Eu quero estudar um pouco contigo essas condições. E eu peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta, não feche, para que possamos então estudar, para que você então seja tocado pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo falar contigo nesta hora. Talvez está sendo difícil para nós nessa caminhada cristã. Talvez está sendo complicado para você nesse momento. Mas o Senhor, Ele quer abençoar você. E essa bênção, não estou falando de bênção materiais, porque muitas vezes nós pensamos em bênçãos materiais. Nós queremos muito bênçãos materiais. Queremos ser guardados do coronavírus. Queremos, ter uma condições financeira melhor. E nós muitas vezes esperamos de Deus é justamente isso. Mas o que o Senhor, Ele coloca para o seu discípulo nunca foi de bênçãos materiais. O que o Senhor coloca para o seu discípulo é: segue-me. E o que Jesus está dizendo para você hoje é: segue-me. Ande comigo. Caminhe comigo. O Senhor, Ele quer agora desafiar você. Então abra agora o seu coração para poder ser desafiado por Jesus. Então Jesus, Ele coloca algumas condições. E quais são então essas condições que Jesus coloca para que você então possa seguir Jesus? A primeira dela é amá-lo acima de todas as coisas. Acompanha comigo no versículo 26, que diz: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. A primeira condição que Jesus está colocando aqui para ser discípulo dele é amá-lo acima de todas as coisas. Essa é a primeira condição. Você pode repetir comigo? Amar Jesus acima de todas as coisas. Jesus, o que ele estava falando aqui não era algo novo para o judeu. O judeu, ele conhecia muito bem isso. Amar a Deus acima de todas as coisas. Era um princípio de fé fundamental para o judeu. Lá em Marcos capítulo 12, a partir do verso 28 ao verso 30 diz isso: aproximando-se dele um dos escribas que os ouvira discutir, e percebendo que ele havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro mandamento de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Jesus, então, ele cita aqui algo que o Senhor havia falado lá nos 10 mandamentos. E que você conhece muito bem esses 10 mandamentos. E Jesus, então, ele traz esses 10 mandamentos
para algo prático, para a realidade de vida, para poder ser aplicado para aquele povo, para aqueles discípulos de Jesus, para aqueles servos. E Jesus diz que eles precisavam amá-lo acima de todas as coisas, a ponto de colocar sua vida em risco. Que todos os outros amores dessa terra tinham que ficar para trás. O amor de Jesus tinha que ficar acima, então, da sua família, de pai, de mãe, de irmão, de mulher, de filhos. Mas como que isso, então, significa, pastor? Como que nós podemos, então, entender? É que a vontade de Deus para a nossa vida, ela tem que ficar, então, acima de todas as coisas. E muitas vezes ela vai, então, de colisão às coisas desse mundo. Muitas vezes nós queremos, então, manter a família, mas esquecemos do Senhor. E Jesus coloca aqui esse grande dilema, que a nossa família não pode ficar acima do Senhor. Assim é, meus queridos, na vida do pastor. A primeira coisa que o pastor ele precisa ter na sua mente é Deus acima de todas as coisas. A segunda coisa que ele precisa ter na sua mente é que a família acima de todas as coisas. E a terceira coisa que o pastor precisa ter na mente é que é a igreja acima de todas as coisas. Então, primeiro é Deus, segundo é família e terceiro é a igreja. Se nós não conseguirmos entender isso, que Deus ele tem que ficar acima de todas as coisas, nós então perdemos e não somos então discípulos do Senhor. Se você tem vergonha de confessar Jesus, de se posicionar diante dos seus amigos, porque talvez você fica com medo deles ficarem tirando onda com a sua cara, de ficarem de repente falando mal de você, de ficarem então te criticando, certamente então você está colocando o seu amigo acima de Deus. Precisamos entender isso. Nós precisamos colocar Deus acima de todas as coisas. Deus acima de todas as coisas. O exemplo que eu quero tirar é a minha própria vida, ao qual muitos viraram para mim e falaram para eu não deixar minhas coisas na minha terra, na minha cidade, e não seguir então o chamado do Senhor. Deixei tudo para trás, eu e a minha família, porque entendemos que o Senhor tinha algo bom para nós. Entendemos que o Senhor tinha um chamado para nós. Saímos então de uma grande metrópole, de uma grande cidade, com tudo na mão, para poder vir para a zona rural. Isso é ser discípulo de Jesus. Colocar Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Mas muitas pessoas não conseguem se posicionar e não conseguem entender isso. Eu lembro do pastor Manuel, nosso culto aqui de Posse, falando da nossa cidade, da praia, ao qual carioca longe da praia é algo difícil, complicado, principalmente agora nesse período da pandemia, onde vocês podem ver nas reportagens, mesmo com proibição, eles estão na praia. Precisamos entender que para seguir o Senhor nós precisamos abandonar tudo, deixar tudo para trás. Precisamos ser radicais no nosso jeito de andar com o Senhor. O que Jesus está colocando aqui para aquele povo, para aquelas pessoas, é que vocês precisam ser radicais. Amar o Senhor acima de todas as coisas. Nós precisamos ser radicais no Senhor. Precisamos aprender a abandonar as coisas e andar com o Senhor.
porque nós amamos o Senhor, porque nós entendemos que Deus faz todo sentido para nós. Precisamos aprender a pagar o preço. Não podemos ter medo de assumir o nosso compromisso com o Senhor. Muitas pessoas, elas têm medo de assumir esse compromisso com Deus. Tem medo de assumir esse compromisso com a igreja. Porque o que as pessoas vão dizer? Olha, lá vai um Bíblia, lá vai um crente. E agora você é da igreja? Você agora dá dinheiro para pastor? Você agora, fica andando por aí com esses crentes? Você agora não pode mais ter alegria, não pode sorrir, não pode brincar. Parece que ser crente é do não posso, não pode. Tem medo de assumir. E Jesus coloca para aquela multidão que apenas seguia muitas vezes Jesus por outros motivos, mas não pelo motivo correto. Diz: olha, vocês não podem ser meu discípulo se vocês continuarem amando as coisas desse mundo. Se você tem medo de assumir o compromisso com o Senhor, tem medo, por exemplo, de assumir o compromisso com o batismo, tem medo de se posicionar na sua vida moral, tem medo de se posicionar com a postura diante da família, condizente com os valores cristãos, tem medo de educar os seus filhos da maneira que Deus quer, tem medo de assumir uma postura profissional que não seja corrupta diante dessa sociedade tão corrupta. Jesus nos convida para sermos um discípulo que confronte essa situação. Ser discípulo de Jesus é construir um pacto de amor, é colocar Jesus acima de todas as coisas. E a pergunta que eu faço durante esse período da pandemia: você tem conseguido colocar Jesus acima de todas as coisas? Lá em Marcos capítulo 10, versículo 39, diz: quem procura os seus próprios interesses nunca terá vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá vida verdadeira. Será que Jesus é realmente o Senhor da sua vida? Ou será que os seus interesses pessoais têm continuado na sua vida, comandando a sua vida, acima de todas as coisas? O que Jesus deseja é que você ame Ele e que você ande com Ele. Mas tem uma segunda coisa, uma segunda condição que Jesus coloca para poder sermos seguidores dEle. Segui-lo é carregar a sua própria cruz. Acompanha comigo no verso 27. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. A segunda condição que Jesus então coloca para você e para mim é que nós precisamos ter esse compromisso com Ele, é de carregar a sua própria cruz. O que Jesus queria nos ensinar com essa expressão, repetidas vezes no Evangelho, é que não é fácil caminhar com Jesus, porque nós temos um preço a pagar. E esse preço nós temos que pagar, custe o que custar. E será que você está pronto para poder seguir a Jesus, custe o que custar? Essa expressão é uma expressão tremenda, forte, é uma expressão, vamos dizer, dolorosa, é uma expressão que muitos de nós cristãos não queremos pagar. E talvez você não quer pagar. Porque caminhar com Jesus nós precisamos pagar um preço. Caminhar com Jesus você precisa pagar esse preço. Custe o que custar.
Jesus, ele foi obrigado a carregar sua própria cruz. É um projeto de amor por você, por mim. Se desejamos ser discípulos de Jesus, precisamos então carregar a nossa própria cruz e seguir Jesus por toda a nossa vida. Os tradutores da Bíblia, da linguagem de hoje, eles traduziram de uma forma tão intensa, que eles disseram assim nesse versículo: não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer e me acompanhar. Você conseguiu entender esse texto? Você não pode ser seguidor de Jesus se você não estiver pronto para poder morrer por Jesus. Há uma tradução, ou melhor dizendo, há um pensamento, né, no nosso mundo cristão sobre a questão do fim do mundo. E algumas pessoas defendem que nós cristãos não vamos passar pela tribulação. Algumas pessoas que defendem isso, que a igreja vai ser então arrebatada. Nós não vamos então sofrer, não vamos passar por isso. A vinda de Jesus então será, né, que a igreja então será tirada do mundo. E o mundo então irá passar por uma grande tribulação. Eu particularmente não defendo isso e não consigo encontrar um texto bíblico falando sobre isso ou que defenda isso. Eu respeito aqueles que creem nisso, que conseguem então entender o texto bíblico nisso. Porque todas as vezes que eu olho para a igreja do Senhor Jesus Cristo, eu vejo a igreja passando por tribulação, a igreja sofrendo, a igreja sendo perseguida, a igreja então sendo martirizada, a igreja então sofrendo diante dessa sociedade. E aí quer me dizer então que no maior momento de tribulação, no maior momento de uma grande perseguição, a igreja vai sair do mundo? Quer dizer que a palavra de Deus então vai deixar de ser pregada no momento que o mundo mais precisa? Para pensar comigo. No momento que o mundo mais precisa ouvir a palavra de Deus, Deus vai ficar calado. Você consegue entender isso? Jesus, no momento mais difícil, ele foi até o final. Ele não deixou de pregar a palavra de Deus. A igreja, então, não pode deixar de pregar a palavra de Deus no momento mais difícil de tribulação. Nós temos que estar prontos para morrer pelo Senhor, custe o que custar. Não importa o preço, precisamos pagar esse preço. Precisamos carregar nossa cruz diante desse mundo e dessa sociedade. Como eu já disse várias vezes, se vier uma perseguição, eu estou pronto para morrer pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou pronto. Eu estou pronto para entregar minha vida e morrer por Ele. Esse é o preço do discipulado. Nós precisamos estar prontos para morrer pelo Senhor. Esse é o compromisso que Jesus exige de todos os discípulos dele. É isso que o Senhor deseja, que você esteja pronto para morrer por Ele. Assim como aconteceu com os discípulos dele. Como, por exemplo, Pedro, que foi então crucificado de cabeça para baixo, porque disse que não era digno de morrer igual o seu Senhor. Muitos cristãos foram queimados vivos como lamparina nas suas cidades. Muitos cristãos nos dias de hoje estão sendo perseguidos e mortos porque estão pregando o Evangelho. É claro que no nosso Brasil nós não temos essa perseguição. E a nossa perseguição aqui, ela é velada. Ontem foi escolhido o ministro da Educação. E ele é um pastor.
pode ter certeza que vai ter várias perseguições contra ele porque é pastor. Por exemplo, se fosse uma pessoa espírita, que fosse escolhido para ser ministro da educação, ninguém ia dizer que ele era espírita. Se ele fosse um pai de santo, não iam colocar lá, pai de santo. Mas ele é pastor. E a primeira coisa que o noticiário coloca, pastor. A nossa ministra Damares, quando foi eleita e escolhida aí, quantas pessoas perseguiram ela porque ela é cristã? Pelo posicionamento dela. Porque ela é uma radical diante do Senhor. E ainda vou dizer, ela é uma radical radiante. Porque ela brilha, ela é sal, ela consegue então influenciar as outras pessoas. E eu posso falar isso porque eu a conheço pessoalmente. O que nós precisamos é estar pronto para morrer pelo Senhor nos dias de tribulações, nos dias de aflições. É difícil? É difícil, não é fácil. Ser perseguido, ser morto. Não é fácil, meus queridos. Não é fácil isso. É algo complicado. Mas o Senhor, Ele coloca para nós que nós precisamos então carregar a nossa própria cruz. Estar pronto para poder morrer, assim como Ele morreu por esse mundo. Mesmo, mas pastor, ninguém está dando crédito à nossa mensagem. Ninguém quer nos ouvir. Para que então eu vou continuar pregando para essa pessoa? Simples. Porque Jesus morreu por você. Quando você ainda estava nas trevas. Quando você era um miserável pecador. Jesus morreu na cruz por você. E se você não tem esse exemplo de Jesus, você então não é um discípulo de Jesus. Pastor, eu estou há 20 anos pregando para esse cabra. Falando, mas ele não ouve. Ele não quer me ouvir, não quer então atender essa palavra. Não importa, continue pregando. Jesus fez isso por você. Até você parar para ouvir. Nós precisamos ser loucos por Jesus. Ser loucos. Ser maluco por Jesus. É isso que nós estamos precisando ser. Eu lembro, lá na minha igreja no Rio, quando nós íamos para o acampamento de carnaval, ou até mesmo nos cultos jovens, nós cantávamos um louvor que dizia: eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. O que nós precisamos, meus queridos, é fazer justamente isso. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Porque eu sou maluco por Jesus, eu estou pronto para morrer por Jesus. E eu lembro desse louvor quando nós abraçávamos e começávamos então a pular ali e festejar dizendo: eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. É querer dizer: olha, eu quero ser crucificado pelo Senhor. Não importa, eu quero é Deus. Não importa as coisas desse mundo, eu quero é Deus. Eu estou pronto para seguir Jesus até a morte. É isso que nós estamos precisando nos dias de hoje. De uma geração que se levante e declare: eu quero é Deus, porque eu estou pronto para morrer por Ele. Eu não quero um Deus que possa então me servir. Eu não quero é Deus, um garçom, que eu sento na mesa e falo, e pego lá o cardápio e falo assim: olha, eu quero isso. Há uma geração nos dias de hoje assim, consumidores de Deus,
que não vê Deus como Senhor e Salvador, mas vê um Deus que possa então suprir aquilo que está no seu coração, de um Deus então que é servo seu, de um Deus como fosse o gênio da lâmpada que você esfrega, e aparece ali, e você então faz os pedidos, e ele então realiza aqueles pedidos. Mas nós precisamos de um Deus que vire e fale: você está pronto para morrer por mim? Como aquela palavra que o Senhor disse lá para Isaías: quem irá por nós? Quem irá por nós? E Isaías, então, eu fico imaginando, o texto não diz, mas eu fico imaginando ele caindo de joelho dizendo: ai de mim que viu o Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O que nós precisamos é de pessoas que estejam prontas para morrer pelo Senhor, de seguir Jesus de perto, de caminhar com o Senhor. Não importa o que, onde, quando ou como, mas que possamos ter disposição. Porque Jesus afirma isso no versículo 33. Assim, todo aquele que dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. E esse versículo me lembra daquele hino do nosso cantor cristão 295. Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei, ou tudo deixarei. Esse é o sentido de carregar a cruz. Deixar tudo para seguir Jesus. Mas será que vale a pena seguir Jesus? Pastor, vale a pena seguir Jesus? Pastor, vale a pena abandonar as coisas? Bem, eu vou pegar um exemplo bíblico dentro dessa visão desse homem, de Estevão. Estevão, ele era um radical radiante. Estevão era um diácono. Foi um dos primeiros diáconos, dos 7, levantado ali para a igreja, para poder então trabalhar ali na igreja. Estevão, então, ele foi pego, levado para um tribunal e julgado. E condenado então à morte, sendo então apedrejado. Mas quando ele estava sendo apedrejado, ele estava ali morrendo, porque por ter defendido o evangelho. Ele no leito então da sua morte, recebendo então aquelas pedras, a dor que o seu corpo sentia, o sangue que jorrava do seu corpo, olhava então para os olhos daquelas pessoas com raiva, com ódio nos seus corações, olhava para aquele mundo então, faltando alguns minutos ou segundos para que a vida então saísse dele, que ele pudesse então dar os seus últimos suspiros nesse mundo, talvez deixando a sua família para trás, filhos, esposas, talvez a sua mãe, o seu pai, seus irmãos, seus amigos, tudo ficando então para trás, porque agora eu estava prestes a morrer por uma causa que ele defendeu até o último momento da sua vida. E naqueles instantes finais, naquele momento final, olhando para aquelas pessoas ao seu redor, com pedras na mão, tacando pedras nele, ele olha para o céu. E ele tem então a maior visão maravilhosa que um ser humano poderia ter. O céu se abre.
ele vê Jesus sentado no trono. E ele então faz uma oração final: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Diante da perspectiva daquelas pessoas que estavam tacando pedra para ele, não valeu a pena, porque ele morreu ali. Deixou sua família, deixou seus filhos órfãos, a sua esposa ficou viúva, os seus pais perderam então um filho. Diante então da perspectiva daquelas pessoas, não valeu a pena. Mas diante da perspectiva de Estevão, valeu muito a pena, porque ele olha e tem a maior visão, que eu espero que no dia que eu for fechar os meus olhos, eu também tenha essa visão. Vale a pena seguir Jesus? Vale a pena. Vale a pena. Eu não sigo Jesus para poder então acabar com as minhas dores. Eu tenho muitas dores ainda na minha coluna, mas eu não oro mais ao Senhor pedindo ao Senhor que cure a minha coluna. Eu não oro, mas eu oro a Deus pedindo: Senhor, me ajude a ser um homem melhor, um pai melhor, um cristão melhor, um marido melhor. É isso que eu quero. Mesmo que eu estiver na cadeira de roda, o que eu quero ser é uma pessoa melhor diante dos olhos do Senhor. É isso que nós precisamos. É isso que você precisa. Porque os verdadeiros discípulos de Jesus não seguem, diante da perspectiva desse mundo, diante das coisas desse mundo, mas seguem o Senhor porque tem uma esperança maior. E a esperança maior está em ir para o céu. É isso que nós queremos, é isso que eu quero, e eu espero que você também queira para a sua vida. Mas para isso nós precisamos seguir Jesus, custa o que custar. Precisamos andar com Ele, deixar Ele conduzir a nossa vida. Carregar a nossa cruz diante desse mundo. E talvez as minhas dores na coluna sejam uma cruz. Eu preciso carregar. O apóstolo Paulo, ele também tinha que carregar a cruz dele. Ele diz: olha, eu tenho um espinho na carne, que é um instrumento de Satanás, para poder então me dar tapas na cara, talvez para a soberba não crescer dentro dele. E ele vira e fala: olha, eu orei ao Senhor e pedi ao Senhor: Senhor, tire de mim esse espinho. Mas o Senhor disse: a minha graça te basta. Aleluia, glória a Deus. Você consegue dar um aleluia aí na sua casa? Tua cruz está pesada de carregar? Sabe o que o Senhor te diz agora? A minha graça te basta. A minha graça te basta. A cruz é pesada demais para carregar, sim. Jesus também não conseguiu carregar a cruz dele. E precisou de alguém, então, que ajudasse a carregar. Jesus, ele nos ajuda a gente carregar a nossa cruz. Mas ele não disse que você não possa caminhar ao lado dele carregando a cruz. Você precisa carregar a sua cruz. Diante dessa pandemia, nós ficamos muito desanimados. Mas você precisa carregar a sua cruz. Porque a graça de Deus te basta. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas a terceira e último ponto que nós podemos aqui avaliar é que está no versículo 25. Uma grande multidão acompanhava, e ele, voltando-se na direção dela, disse. A terceira condição do discipulado é de uma forma, então, que Jesus coloca que nós precisamos, então, avaliar. Porque nós precisamos carregar a cruz, amar o Senhor, mas para isso nós precisamos
avaliar e se comprometer com Ele. E uma das coisas que nós temos visto é que muitos crentes não têm se comprometido com o Senhor. E como é triste, nós vemos pessoas que não se comprometem com Ele. Algumas pessoas até dizem, olha, eu amo o Senhor, mas não se compromete com Ele. Aquela multidão acompanhava o Senhor, aquela multidão andava ao lado do Senhor. Talvez muitos ali até diziam, Senhor, nós te amamos, mas aquela multidão não se comprometia com Ele. Por isso, então, Jesus ele usa ilustrações nesse texto, para poder então trazer uma verdade, para poder então dizer para aquele povo, para aquelas pessoas que acompanhavam Jesus, que precisavam então se comprometer. E o que Jesus também ele quer dizer para você, que você também precisa se comprometer, que você também precisa avaliar, que você então precisa andar junto com Ele. Olha no versículo 28 ao versículo 30. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos que a virem comecem a zombar dele, dizendo, este homem começou uma construção e não consegue terminá-la. A primeira ilustração, então, que Jesus coloca aqui, é importante você ir até o fim. Nessa jornada de fé, não podemos abandonar o Senhor no meio do caminho. E tem muitas pessoas que começam a caminhar com o Senhor, começam então a andar com Deus, mas abandonam o Senhor no meio do caminho. Não consegue então carregar a sua própria cruz. Diz que ama o Senhor, mas não consegue carregar a cruz e abandona então o Senhor. Muitos crentes têm então deixado o Evangelho. Mas o objetivo do Senhor é que cada um nessa jornada se torne então uma pedra viva, um edifício para Deus, para que nós possamos então suportar os mais novos, que vão então se colocando acima de nós, e nós que estamos então embaixo, vai então segurando eles. Você precisa lembrar que você é o templo do Senhor, edificado pelo Senhor. Nós somos pedras vivas. E o Senhor, então, Ele chama para você dizendo, você não pode abandonar essa jornada. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas, você não pode abandonar. Continue. Caminhe. Tenha compromisso. Tenha uma entrega total e absoluta. É isso que Jesus está dizendo para essa multidão. Mas uma segunda ilustração também que nos ensina aqui, no versículo 31 ao 33. O qual é o rei que, antes de entrar em uma guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20.000? Mas pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissário e pede condições de paz. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. A segunda condição que Jesus coloca aqui nessa ilustração, ele usa como a questão de guerra, de um inimigo que vem contra. E não é possível então entrar numa batalha sem primeiro então calcular. Não é possível lutar um pouquinho e depois descansar um final de semana e ir para casa, como se nada tivesse acontecido. O que Jesus está dizendo aqui, ou nós ganhamos ou nós perdemos. Se entramos para ganhar, nós precisamos então continuar até o final. Não podemos nos render. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E se nós estamos então numa guerra, nós temos que continuar nessa guerra, nessa batalha. Porque a batalha é do Senhor.
Ou você está inteiramente com Jesus, ou você não está com Jesus. Não existe o meio termo, não existe neutralidade. Não existe zona de conforto. É tudo ou nada. Ele é o Senhor da nossa vida e precisa então ser o Senhor da nossa vida. Jesus então nos convida para nós sermos o soldado, né, dentro dessa batalha espiritual, para libertar aqueles que são oprimidos por Satanás, para proclamar o evangelho da salvação, para que o curso desse mundo não seja mais controlada pelos poderes satânicos e diabólicos, mas sim que possa vir então os valores do reino sendo consolidados diante dessa sociedade. É isso que nós precisamos. E cada vez mais e mais, eu chego à conclusão que nós cristãos precisamos assumir o controle de muitas áreas dentro da sociedade. Mas não aqueles que se dizem cristãos, porque tem muitos por aí dizendo que são cristãos. Mas precisamos de cristãos radicais. Aqueles que sejam mesmo fervorosos, que sejam mesmo maluco e que digam, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. É isso que nós estamos precisando diante dessa sociedade. Não existe meio crente. Não existe crente Raimundo. Você conhece? Crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. O crente domingueiro só é crente no domingo. A lição que o Senhor está dando aqui é tudo ou nada. Ou você é ou você não é. Jesus disse, olha, existe sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência do maligno. Então, ou você é ou você não é. Não existe neutralidade. É uma guerra espiritual. Mas tem uma terceira ilustração que Jesus coloca aqui no versículo 34. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, como se há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra, nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A terceira figura que Jesus está usando aqui, ela é tremenda, e ela é uma resposta. Porque o que Jesus está dizendo aqui é que você precisa ser sal. E o sal, ele é algo fantástico. Por quê? Porque ele dá sede nas pessoas. E se nós, sendo sal nesse mundo, não provocarmos então sede de Deus para as pessoas, nós precisamos então ser jogados fora, porque nem para adubo nós servimos. O sal, ele serve para purificação. Ele é usado até como antisséptico para poder curar as feridas das pessoas. Então, se você não está servindo para curar as feridas das pessoas, você então serve para ser jogado fora. Porque o Senhor nos chama para ser sal, para curar as feridas, para restaurar vidas. O sal, ele confere também durabilidade ao alimento. Mas se nós formos um sal que não serve para poder dar valores a esse mundo, preservando então a vida e a justiça e a família, nós precisamos então ser jogados fora. Qual tipo de sal você é? Você é um sal que realmente o Senhor pode contar? Um sal que tem ainda os seus valores nutrientes ou nutritivos? Ou você já perdeu a inutilidade? O que Jesus queria deixar claro é que nós somos uma bênção para poder então cumprirmos a missão desse reino de Deus ao qual nós fomos designados. Ou então nós perdemos todo o sentido de vida e missão do Senhor. Sua vida só tem sentido se você cumprir a missão do Senhor.
Você é sal para poder salgar. Mas o grande problema é que muitos crentes na terra perderam o seu sabor de sal. Não tem vida, não tem testemunho, não tem compromisso, não tem missão, não tem poder e não tem Jesus. Mas o que o Senhor quer no dia de hoje, você que está nos ouvindo, é que o Senhor quer restaurar você. Jesus hoje te convida para ser discípulo dele. Não ser aquele discípulo que ande na multidão, que a Maria vai com as outras. Mas o Senhor te chama para que você possa amá-lo acima de todas as coisas. O Senhor te chama para você carregar a sua cruz. O Senhor te chama para que você possa avaliar e se comprometer com Ele. Ser pedra viva. Ser um soldado na batalha. Lutar contra o inimigo. Ser sal nessa terra. Nesse mundo tão decadente. E a pergunta que o Senhor faz é: você quer? Para terminar, o hino que eu citei aqui do nosso cantor cristão, 295, tudo entregarei. A segunda estrofe diz: tudo a Cristo a ti entrego, corpo e alma eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Você deseja entregar tudo agora ao Senhor Jesus? Você deseja deixar Jesus seguir a sua vida, conduzindo seus passos? Feche os seus olhos agora nesse momento. Ore agora ao Senhor, falando: Senhor, eu quero ser um discípulo teu, radiante. Um discípulo que te ama. Um discípulo que carrega a tua cruz. Um discípulo que avalia e se comprometa contigo. Que seja sal. Que lute as suas batalhas. Que leve esperança para esse mundo. Porque tudo eu entrego a ti. Tudo. Ore ao Senhor nessa hora, meu querido. Se rende agora a Jesus. Não fique preocupado com o que as pessoas vão pensar agora de você. Não fique preocupado: olha, o que o meu esposo, a minha esposa vão pensar de mim. Será que as pessoas vão debochar de mim? Será que as pessoas vão ficar falando mal de mim porque agora eu sou crente? Não fique pensando o que as pessoas vão pensar de você, mas pense o que Deus está pensando de você. Ore ao Senhor junto comigo. Deus bendito, amado, neste momento é um momento de entrega, de momento de nós estarmos nos rendendo agora ao Senhor. No momento, ó Pai, de a gente reconhecer que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor é santo e poderoso. E que não há nenhum outro Deus além de ti, Senhor. Pai, eu quero entregar agora nas tuas mãos a vida dessas pessoas que estão fazendo agora esse tipo de oração, se rendendo agora ao Senhor, querendo ser discípulo teu, radicais, ó Pai, radiante, radicais, ó Pai querido, que estejam prontos para morrer pelo Senhor, porque são pessoas que te amam, ó Pai, não da boca, mas de sentimento, de ação. São pessoas que estão dispostas a carregar a sua própria cruz. Pessoas, ó Deus querido, que estão dispostas a ser sal nesse mundo, ó Pai, decaído. A transformar, ó Pai querido, vidas. Ó Deus querido, ouve essa nossa oração. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós e nos enche, nos capacita, como tu fizeste com os discípulos de Jesus no passado.
Que nós possamos, Senhor, estar cheio do Teu Espírito, ó Pai. Levanta, ó Deus querido, no meio de nós, profetas, ó Pai. Usa a nossa boca para poder então profetizar nessa nossa comunidade, nessa nossa cidade, nesse nosso estado, nesse nosso Brasil, nesse nosso mundo, ó Pai. Que possamos, ó Deus querido, pagar o preço, custe o que custar, Senhor. Porque nós somos servos do Senhor, Pai. Não estamos preocupados mais e nem com vergonha do que as pessoas lá fora vão dizer. Não estamos, ó Deus querido, preocupados com isso. Estamos preocupados com o que o Senhor vai dizer de nós. Essa é a nossa maior preocupação. Espírito Santo, esteja sobre nós. Jesus, salve vidas, Jesus, nessa nossa comunidade. Salve vida dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo, que talvez estão ainda com medo de se posicionar. Aqueles, Jesus, que ainda são crentes raimundos, que ainda estão com o pé ainda no mundo e outro na igreja, que ainda estão em cima do muro. Jesus, salve essas vidas. Jesus, transforma essas vidas. Jesus, muda esse coração, esses corações de pedra. Ó Senhor, coloco diante de Ti, ó Pai. Transforma-nos, ó Deus querido, para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor. E que nós possamos dizer: ai de mim que somos pecadores e somos falhos. E purifica-nos, Senhor, dos nossos pecados, perdoando-nos de todo o mal. E que possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei
Você que está nos acompanhando nesse canal, eu quero agradecer a você. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te usando poderosamente, por onde você for. Que a graça do Senhor esteja sobre você durante toda essa semana. E que você possa ser, então, um discípulo de Jesus, radical, radiante, sendo luz, sendo sal nessa nossa sociedade. Eu quero agradecer a você que curtiu ou que se inscreveu no nosso canal. Mas se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Envie esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus familiares, com seus amigos. Você também pode nos abençoar nesse sentido e abençoa-nos. Eu deixo aqui nossa palavra de gratidão aos membros da igreja que têm nos abençoado, que têm estado conosco. Eu quero aqui dizer que a nossa campanha de missões mundiais está sendo uma bênção. Nós já conseguimos alcançar o alvo e já até ultrapassamos o alvo. Mas se você ainda não enviou a sua oferta de missões mundiais, envie a sua oferta de missões mundiais. Ao final desse mês estaremos encerrando essa nossa campanha. Os nossos missionários precisam ainda da sua ajuda. Então envie a sua oferta de missões. Não esqueça de enviar também os seus dízimos. Não esqueça de enviar a sua oferta para o nosso missionário de Felipe Guerra. Vamos continuar segurando a corda, meus queridos. E envie pelo menos R$1 para o nosso missionário. Sustenta então o nosso missionário com apenas R$1. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Que o Senhor esteja conosco em todo o tempo todo. Porque Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Repete comigo. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é muito bom. Pai, Tu és Deus maravilhoso, Senhor. E louvado, ó Deus querido, é o Senhor por esse momento que nós tivemos aqui de culto, de louvor, de adoração, meditação da Tua palavra, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus querido. Obrigado pela vida dessas pessoas que estão nos acompanhando através desse canal. Que, ó Pai querido, essas vidas sejam ainda mais abençoadas pelo poder que há em Ti, ó Pai. Ó Deus, abençoe o restante da nossa semana. Abençoe a nossa família. Abençoe, ó Pai querido, a nossa casa, nosso trabalho, a nossa cidade, aqui, ó Pai, a nossa comunidade, a nossa igreja, ó Pai. A vida de cada irmão e de cada irmã. Ajuda-nos, ó Deus querido, a passar por essa pandemia, ó Pai. A enfrentarmos, ó Deus querido, essa pandemia com coragem, com amor, com esperança, ó Deus querido, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E o Senhor não perdeu o controle de nada. Isso, ó Deus querido, é muito bom, Senhor. Eu te louvo, ó Pai querido. E agradeço, ó Pai, pela vida dos irmãos que já venceram o Covid-19. Obrigado, ó Pai, pela vida dos nossos irmãos aqui na nossa comunidade, ó Deus querido. Pela vida do nosso prefeito da nossa cidade, a vida dos nossos vereadores, a vida, ó Pai, dos nossos secretários. Ó Deus, a vida dos nossos médicos, a vida, ó Pai, dos enfermeiros, a vida de cada um que trabalha na área da saúde, ó Deus. Seja, ó Deus, da pessoa que esteja limpando o chão, até, ó Pai querido, do segurança, do administrador. Entregamos, ó Deus querido, nas Tuas mãos. Pai querido, eu quero orar também para aqueles que estão presos, aqueles, ó Pai querido, que cometeram delitos diante da nossa sociedade, que andaram, ó Pai, no caminho do mal. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia dessas vidas, Senhor. Que a Tua palavra, ó Pai, possa chegar até eles também, Senhor. Os guarde e os proteja, ó Deus querido, de todo o mal, Senhor. Esteja, ó Deus querido, com esse nosso Brasil, com o nosso presidente, com a nossa governadora, com os nossos deputados, com os nossos senadores, ó Deus. Ó Pai Santo, ser conosco em todo o tempo. E em Cristo Jesus, o Salvador, que eu oro. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai
e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, sobre todos os discípulos de Jesus, radicais, radiantes, e que o povo de Deus diga amém e amém. Que Deus então os abençoe e os guarde.